Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área para mais uma aulinha de cinemática, trazendo agora aqui, pessoal, a cinemática vetorial. Bem, a cinemática vetorial não é uma matéria nova em relação ao que a gente já viu anteriormente. Dentro do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, nós já tínhamos o conceito de cinemática vetorial, a gente só não aplicava ele. Tudo bem? Quando a gente fala sobre cinemática vetorial, pessoal, a gente está aplicando a ideia de vetor. Bem, e o que é o vetor? O vetor, pessoal, é uma representação que a gente faz, não é? Uma representação matemática para que a gente consiga aplicar conceitos que a gente não conseguiria aplicar apenas a um número. Tudo bem? Dentro da física é muito importante a gente diferenciar grandezas que são escalares e grandezas que são vetoriais. Bem, o que seriam grandezas vetoriais? São grandezas que não podem ser representadas apenas por um número e uma unidade, como por exemplo é o tempo. Quando a gente fala 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, apenas o seu valor e a sua unidade já traz o sentido certo que a gente tem para tempo. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre velocidade, a grandeza escalar ela não consegue representar a velocidade de maneira única, de maneira correta, né? A gente precisa de mais abrangência, a gente precisa representar aqui. Velocidade é uma grandeza que está relacionada ao movimento. E quando a gente se movimenta, a gente pode estar se movimentando em qualquer direção, em qualquer sentido, não é? Antes, quando a gente falava do movimento retilíneo, o movimento retilíneo era um movimento que acontecia apenas para a direita ou para a esquerda, não é? O movimento uniformemente variado, o movimento vertical, ele acontecia apenas em uma direção, que era, nesse caso, a vertical. Então, quando a gente fala sobre movimento, a gente precisa aplicar vários conceitos que estão associados, né? Quando a gente fala em direção e sentido, a gente pode se mover tanto para cima, para baixo, direita, esquerda, nordeste, sudeste, ou seja, como que a gente vai representar isso? Através da ideia de vetor. E o vetor, pessoal, a gente na física vai sempre representar através de uma seta, não é? Porque a gente consegue representar uma seta com um certo tamanho, ou seja, é o que a gente vai referenciar como sendo o módulo. O módulo é a intensidade do nosso vetor, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre velocidade, né? O módulo seria o valor da velocidade que nós temos. 4 metros por segundo é um módulo do nosso vetor. 10 metros por segundo, ele é o quê? Ele é a intensidade do nosso vetor velocidade. Então, nesse caso, o módulo é o que representa a intensidade da grandeza que a gente está verificando. Bem, a direção. A direção, pessoal, como eu falei, a gente tem várias direções que a gente pode aplicar o nosso problema. Vertical ou horizontal. A gente pode estar aplicando também ali alguma coisa com o eixo trocado, mas nesse caso a gente vai muito se ater à ideia do vertical e horizontal. A gente já vai ver as particularidades nesse caso. Bem, uma das coisas que eu posso apontar para vocês aqui, pessoal, que vetor não vai abandonar vocês agora aqui não, tá? Então eu estou passando nesse momento a ideia de vetor dentro da cinemática, mas a gente vai ver isso voltando no bloco de dinâmica que a gente vai estar falando sobre a principal grandeza que nós temos em relação à criação de movimento, que é a força, não é? Então a gente vai citar de novo algumas coisas, algumas particularidades que nós temos dentro da ideia de direção de um vetor, tá? E o sentido, pessoal, a partir do momento em que a gente adota uma direção, toda direção ela possui dois sentidos. Lá no movimento retilíneo, não é? A gente dizia que o sentido ele era determinado através do sinal do nosso vetor. Só que agora aqui, com a ideia de cinemática vetorial, a gente não pode apenas representar isso através de um sinal, porque a nossa direção ela pode ser agora em qualquer uma, e a gente pode ter mais de uma direção aplicada dentro de um movimento que a gente vai trazer daqui a pouco em relação a uma composição. Né? A gente pode ter um movimento com dois vetores de velocidade que vai criar uma nova velocidade. Professor, não entendi, calma. Estou só adiantando para vocês a ideia que nós temos dentro de um vetor. Então, sempre que a gente fala sobre um vetor, lembrem-se que vetor ele possui módulo, direção e sentido. E isso precisa ser representado por nós dentro da ideia de movimento. Então,
tudo aquilo que eu já falei, ele se torna vetorial, ou seja, tudo aquilo que a gente verificou anteriormente, ele era uma cinemática vetorial, só que a gente verificava o quê? A gente verificava um movimento particular dentro dos possíveis que ele podia ter, não é? Então, não torna em verdade tudo aquilo que a gente viu, mas a gente viu um modelo daquilo que a gente... um modelo possível que nós tínhamos dentro dessa ideia de movimento. Bem, pessoal, e aí o problema que nós temos em relação às operações é que as operações com vetor, elas vão acontecer de maneira diferente como a gente tinha com as grandezas escalares. Quando a gente pega duas grandezas escalares e soma, como por exemplo o tempo, se eu somar 10 segundos com 20 segundos, automaticamente eu tenho 30 segundos. Mas isso não vai acontecer, por exemplo, quando eu fizer a soma de dois vetores velocidade, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu trouxe alguns casos particulares que vão elucidar e mostrar para vocês a diferença daquilo que eu estou falando. Bem, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou somando dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor A mais o vetor B somados vai me trazer esse vetor R aí que a gente chama de vetor resultante, não é? Então, nesse caso, se eu fizer uma composição desses dois vetores, eu vou encontrar esse novo vetor. E aí, fazendo o vetor soma de dois vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários, percebam, se eu somar o vetor B com o vetor A, e eu vou estar fazendo com que o meu vetor resultante seja a subtração dos nossos módulos, não é? Eu posso dizer que nesse caso é até visual, é até o tamanho do vetor. Então, se eu pegar o vetor A e retirar, subtrair o tamanho do vetor B, automaticamente eu encontro o meu vetor resultante. Tudo bem? Desses dois casos, o vetor ele tinha a mesma direção, não é? E aí, quando a gente não tem a mesma direção, como que a gente faz? A gente tem duas regrinhas, não é? Que elas são simples de visualizar, mas nem sempre elas são simples de se calcular. Mas eu vou mostrar uma outra maneira que vai se tornar muito mais simples essas observações. Bem, nesse primeiro caso aqui a gente tem a regra do polígono, não é? A regra do polígono, como que a gente fez aqui, ó? A gente encostou o finalzinho de um vetor com o início de outro vetor, que foi o que está acontecendo aqui, ó, entre o vetor A e o vetor B. Automaticamente eu peguei a cabecinha da seta aqui e encostei na parte final do outro vetor aqui e fiz a soma desses dois vetores, encontrando um novo vetor resultante que está apontando para essa direção. Bem, professor, isso aí fica um pouco difícil de observar. Como que eu posso pensar isso aí? Pensem em movimento. Se a gente está falando de cinemática vetorial, automaticamente a gente está falando em movimento. Pensa no corpo que está se movendo como o vetor A e ao vetor B ao mesmo tempo. Se eu fizer o cara se mover primeiramente como o vetor A está pedindo e depois se mover como o vetor B, automaticamente eu percebo que é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo o movimento R, ok? E aí a gente tem outra regrinha que é a regra do paralelogramo, que a gente também consegue calcular a soma desses vetores. Percebam que nesse caso é a mesma situação calculada de duas maneiras diferentes, ok? Bem, uma das principais ferramentas que nós vamos ter dentro das operações de vetores é a decomposição de um vetor. Quando a gente fala sobre um vetor, ele sempre vai possuir uma direção e um sentido. Mas dentro da ideia de composição vetorial, a gente pode fazer com que um vetor seja representado por outros vetores. E isso é uma coisa muito interessante dentro da cinemática, ok? Bem, dando uma olhadinha aqui nesse exemplo, a gente percebe nesse exemplo aqui, ó, que o vetor principal ele possui uma direção que não é vertical e nem horizontal. Na verdade, ele é uma composição do vertical com o horizontal. Então, sempre que isso ocorrer, eu posso desmembrar esse meu vetor. Eu posso representar esse vetor através de dois vetores diferentes, que dentro da cinemática é legal a gente chamar de x e y, não é? Lembre-se que a ideia do plano cartesiano, ele torna mais simples da gente observar tudo aquilo que a gente já trabalhou dentro da cinemática escalar, não é? Ou seja, é uma maneira simples de trazer a ideia do vetor para o que a gente já viu da cinemática escalar. Então, sempre que você estiver diante de um exercício que traz as ideias vetoriais para você,
Percebam que esse vetor, se ele já não estiver dentro da direção simples para você trabalhar, que seja ou x ou y, ou seja, horizontal ou vertical, você consegue fazer com que esse vetor seja representado nessas duas direções que é mais comum de se trabalhar. Então, se eu tenho o V0x, o V0, e eu quiser trazer ele para a direção x, nós utilizamos a trigonometria para justamente conseguir representar esse vetor. Ou seja, estamos trazendo aqui o conceito de seno e cosseno. Tudo bem? Só para mostrar aqui de maneira bem rápida, não é? Se a gente está falando aqui sobre um ângulo nessa posição, vamos lembrar que aqui, ó, nesse caso, eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o adjacente e aqui eu tenho a hipotenusa, tudo bem? Nesse caso, percebam que a hipotenusa é o meu vetor V0, não é? E aí o meu cateto oposto ou adjacente vai ser o vetor que eu estou querendo calcular. Então, nesse caso, se eu quiser pegar o vetor que está na direção x, nesse caso aqui, o vetor na direção x, ele é o meu cateto adjacente, não é? Então, se eu pegar, por exemplo, a função cosseno, eu consigo observar que o cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, pessoal, por exemplo, se eu pegar o cosseno de θ, o cosseno de θ é quem? É o cateto adjacente, que nesse caso é o V0x, dividido pela minha hipotenusa, que nesse caso é o meu V0. Percebam, pessoal, que eu estou pegando esse triângulo aqui, ok? Então, nesse caso, o meu V0x, ele é aquilo que eu acabei de representar aqui em cima. Ele é o meu vetor V0 vezes o cosseno de θ. Então, com isso, pessoal, eu demonstro para vocês como que a trigonometria ela serve para que a gente consiga fazer a decomposição de um vetor. Ou seja, quando eu falo que o V0x, não é? Quando eu falo sobre o V0x é a parte do vetor V0 que está apontando para a direção x. Da mesma forma que o V0y, ele é a parte do vetor V0 que está apontado para a direção y. E quando eu faço a junção de V0x com V0y, eu volto a ter o meu vetor V0, ok? E aí, isso se torna muito importante quando a gente faz a tal composição de movimento. Eu vou dar um exemplo, não é, em relação à composição de movimento, que ele é bem cotidiano e consegue ser muito mais fácil de visualizar. Pense que você está nadando um rio, né? Você quer atravessar um rio, tá? E o seu movimento, né, a sua velocidade vai ser representada por esse vetor B aqui, tudo bem? Só que, como a gente sabe, o rio ele possui uma correnteza, não é? E essa correnteza aqui para a gente ela vai ser constante. Vamos fingir que ela não está mudando. E essa correnteza ela vai ser apresentada aqui pelo vetor A, ok? E aí o que acontece? Automaticamente quando você pegar e entrar dentro do rio, essa correnteza ela vai estar sempre te empurrando para a direita, nesse caso como eu representei aqui, não é? E o seu movimento, o seu nadar, ele vai acontecer sempre para frente. Então o seu movimento ele está acontecendo de duas maneiras. Então o seu corpo ele está sendo impulsionado para você para frente, e a correnteza do rio ele está sempre te impulsionando para a direita. Então o seu movimento ele é uma composição do vetor B mais o vetor A. E quando a gente visualiza esse movimento acontecendo, esse movimento ele acontece não como vetor A e nem como vetor B, mas sim como a junção dos dois, ou seja, a junção vetorial dos dois, a soma vetorial dos dois que dá esse meu componente R, que é esse meu vetor resultante. E aí isso se torna um movimento mais simples de observar. Tudo bem, pessoal? Então, lembrem-se que quando a gente faz a ideia de correnteza, automaticamente a gente já está trazendo aqui a ideia da composição de um movimento. A gente já está trazendo a ideia da soma de dois vetores. E aí eu tenho esse exemplo, que ele é um exemplo bem simples, porque ele vai chocar, ele vai trazer duas ideias diferentes da ideia do escalar e do vetorial na mesma questão. Ou seja, a gente vai perceber aqui que se a gente
trazer a ideia do vetor e tentar fazer o comportamento escalar, a gente vai estar vendo o exercício de maneira errada, não é? Ou seja, professor, você está me trazendo um problema, não estou conseguindo enxergar. Não, pessoal. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que sempre que você estiver vendo na cinemática, você precisa interpretar na questão se você está falando da cinemática vetorial ou da cinemática escalar. Tudo bem? Na maioria das vezes, a ideia de vetor e de movimento ela vai ser bem simples, porque ele vai representar horizontal e vertical, ou seja, duas direções diferentes dentro de um mesmo exercício. E com isso você já vai atinar que você está falando da cinemática vetorial. Tudo bem? Ele vai falar aqui o seguinte, ó, uma partícula ela move-se sobre a superfície plana e horizontal, tudo bem? E ele fala que ele parte do ponto A. Vou dizer que o ponto A é esse aqui, não é? E ele se move para o norte. Bem, para o norte a gente sabe que nesse caso é nessa direção, e ele se move o 3 metros que está sendo representado aqui, ó, por esse pontilhado, ou seja, 3 metros para o norte. Em trajetória retilínea, em seguida ele move-se, ó, 4 metros para leste, ou seja, ele andou 3 metros para o norte, depois ele andou mais 4 metros para o leste. Então aqui, percebam, ele está andando na horizontal e na vertical, não é? Ou seja, estamos falando aqui de uma grandeza vetorial. Então, a gente precisa interpretar esse exercício como um exercício vetorial. E ele fala que esse movimento, né, a composição desses dois movimentos, ela demora 10 segundos para acontecer, não é? E aí ele pede para você fazer o seguinte, calcule os módulos da velocidade escalar média. Quando a gente quer calcular uma velocidade escalar média, o que a gente precisa saber, pessoal? A gente precisa saber que velocidade é ΔS por ΔT. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, ΔS por ΔT, a gente vai somar a distância que ele percorreu, que foi 3 mais 4, e aí a gente tem 7 como a distância que foi percorrida. E o tempo que ele demorou para percorrer foi qual? Foi 10 segundos. E aí a gente tem que a nossa velocidade escalar média é de 0,7 metros por segundo. Mas, galera, a gente está fazendo aqui uma composição vetorial, não é? E se a gente está fazendo uma composição vetorial, se ele andou 3 metros para o norte e 4 metros para leste, é a mesma coisa que ele estivesse fazendo esse movimento aqui que eu vou representar através do vetor R, não é? Ou seja, é esse movimento que eu representei aqui, não é? Então, se a gente fosse fazer aqui a regrinha do paralelogramo ou também a regrinha do polígono, nesse caso eu vou usar do polígono, a gente percebe que se eu somar esses dois vetores que tem aqui um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo pitagórico e um triângulo pitagórico 3, 4, 5 bonitinho. Então, eu percebo que o movimento desse cara aqui, ó, ele foi na diagonal com uma distância de 5 metros. Então, quando ele pede a velocidade vetorial média, a minha velocidade vetorial média é a distância que eu tive entre as minhas posições finais e iniciais, né, minha posição final e a minha posição inicial, que nesse caso foi 5 metros, e eu demorei 10 segundos para que isso acontecesse, não é? Então aqui, ó, eu tenho que a minha velocidade vetorial média é de 0,5 metros por segundo. Tá, professor, e como é que a gente vai representar isso de maneira diferente? Bem, representei aqui através das cores diferentes, mas nesse caso aqui, ó, eu representei que essa velocidade aqui é a velocidade vetorial. Sempre que a gente tiver uma grandeza vetorial, ela vai ser representada através de uma setinha em cima, não é? Da notação que a gente está trazendo ou para velocidade ou para aceleração. Então percebam que essa é a maneira que eu tenho para representar um vetor. Então nesse caso aqui, ó, eu calculei a velocidade escalar média e aqui eu calculei a velocidade vetorial média. Então as duas estão certas, só que uma calculou a ideia do vetor e a outra calculou a ideia de escalar. Tudo bem, pessoal? Bem, e aqui a gente encerra mais uma aula, pessoal. E só falar para vocês que
a vetor ele vai voltar com tudo quando a gente estiver falando sobre dinâmica, tudo bem? Então, vários conceitos que eu apliquei aqui, eles vão ser reforçados na aula de dinâmica, que é uma aula que a gente vai conseguir ver o vetor com uma facilidade maior, tudo bem? Não se esqueçam de olhar os exercícios que estão disponíveis para você aqui na plataforma e bom estudo! Tchau, tchau, pessoal!